Olá, meu nome é Diogo da Silva Almeida, eu sou aluno da Universidade Unicesumar, meu RA é 211 792 17 5. Eu estou cursando bacharel em Teologia e eu gostaria de saudar o nosso coordenador Ronei Carvalho e também o nosso professor Carlos Felipe. Esse vídeo é da atividade mapa da disciplina Pregação e Práticas Ministeriais. O texto a qual eu vou fazer exposição se encontra na primeira epístola de João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 21. O título da mensagem é Os Deveres da Igreja. O autor da epístola há um consenso quase que unânime na história da Igreja por meio de evidências externas e internas que essa carta foi escrita pelo apóstolo João. João, que era filho de Zebedeu, filho de Salomé, irmão de Tiago, um dos apóstolos amados de Jesus. João também é escritor do livro de Apocalipse e um dos 4 escritores do Evangelho de Jesus. Estudioso normalmente data a composição dessa epístola de João entre 90 e 95 depois de Cristo. Razão para isso é o fato dessa epístola ter sido escrita para contra-atacar os ensinamentos do gnosticismo, que estava ganhando força no final do primeiro século. A carta de João não foi endereçada a uma igreja ou a uma pessoa específica, mas às igrejas do primeiro século. Trata-se de uma carta circular, uma carta universal. Entretanto, seus ensinos e suas exortações não se restringem àquela época e àquelas igrejas. As doutrinas e exortação são tão oportunas para as igrejas de hoje como foram para as igrejas daquela época. Essa carta foi escrita com 3 propósitos. O primeiro propósito, desmascarar os falsos mestres, está no capítulo 2, no versículo 26. O segundo propósito, mostrar os deveres dos seus leitores para que eles coloquem em prática, capítulo 4. E terceiro propósito, dar aos crentes a certeza da salvação, está no capítulo 5, no versículo 13. O apóstolo João, nessa epístola, no capítulo 4, ele vai escrever sobre 2 deveres que a igreja deveria praticar. E é sobre esses 2 deveres que eu quero fazer a exposição da palavra de Deus. O primeiro dever da igreja é examinar os espíritos. Está no verso 1. João vai dizer: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A igreja da Ásia Menor, no final do primeiro século, estava sendo atacada pelas heresias dos falsos mestres. A verdade do cristianismo estava sendo atacada desde seus alicerces pelos falsos mestres gnósticos, que negavam tanto a divindade de Cristo como a humanidade de Cristo. Eles pregavam um falso Cristo e um falso evangelho. Um dos ensinamentos disseminados pelo gnosticismo naqueles dias era de que Jesus não poderia ser Deus encarnado, porque Deus é espírito, e desta forma, sendo ele bom, não poderia ter nada com a carne, uma vez que a matéria só contém maldade. Este ensino de origem filosófica anula a doutrina da redenção e da salvação. E João percebeu que alguns crentes estavam abraçando os ensinamentos dos falsos mestres e que também estavam acreditando em tudo que eles estavam ensinando. E é nesse contexto que João vai exortar a igreja a não dar crédito a qualquer espírito. Em vez de ter uma fé ingênua, os crentes deveriam provar, examinar se os espíritos provêm de Deus ou provém do maligno. Se é o espírito de Deus ou o espírito do anticristo.
Assim como na época de João havia vários crentes que estavam abraçando os falsos mestres, abraçando seus falsos ensinos, nos nossos dias não é diferente. Nos nossos dias há muitos crentes que estão abraçando os falsos profetas e aceitando seus ensinamentos. Mas João, ele vai exortar a igreja a examinar o espírito para ver se ele procede de Deus ou ele procede do maligno. Por que é dever da igreja examinar os espíritos? Primeiro, para ver se procede de Deus. O apóstolo João exorta a igreja a examinar os espíritos para ver se procede de Deus ou provém do maligno. Nas palavras de Augusto Nicodemos, os mesmos erros daquela época se manifestam hoje usando outra embalagem. Assim como os falsos mestres saíram de dentro da igreja na época de João, hoje há muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, muitos falsos pregadores que estão pervertendo o evangelho dentro das próprias igrejas. E é dever da igreja examinar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Segundo, para combater os falsos mestres que têm se multiplicado a cada dia. É dever da igreja combater os falsos mestres, os falsos profetas. Muitos desses falsos mestres saíram de dentro da própria igreja. Está no capítulo 2, no versículo 19. E se corromperam moralmente, distorcendo a doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo já havia alertado para essa possibilidade em Atos, no capítulo 20, no versículo 29 a 30. A heresia, ela é nociva, ela engana e mata. E não podemos ser complacentes com o erro, não podemos tolerar a mentira, não podemos apoiar os falsos mestres, mas precisamos combater os falsos mestres, precisamos combater os falsos ensinos. Assim como João combateu os falsos mestres e os falsos ensinos na sua época, assim a igreja atual deve combater os falsos mestres, combater os falsos ensinamentos. Como que a igreja deve examinar os espíritos para ver se ele procede de Deus ou se ele procede do maligno? Para ver se o espírito é de Deus ou é o espírito do anticristo? Primeiro, pela palavra de Deus. No versículo 3, João vai dizer: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram, que está vindo e agora já está no mundo. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, Pedro vai dizer: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, pela palavra, nós conseguiremos identificar se é o Espírito de Deus ou é o Espírito do Anticristo. Porque o Espírito do Anticristo, ele vai contra as doutrinas dos apóstolos. Eles vai contra a palavra de Deus. Eles distorcem a palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, pela Bíblia, nós conseguimos saber se é o Espírito de Deus ou o Espírito do Anticristo. Segundo, pelos frutos. Mateus, capítulo 17, versículo 15 e 16. Tome cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelha, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uva de espinheiro ou figo de ervas daninhas? Olha o que Jesus vai falar, que nós iremos identificar os falsos profetas pelos seus frutos. Porque os frutos dos falsos mestres são ruins, não são frutos bons. Então, pelos frutos, nós conhecemos a árvore, Jesus vai dizer. Então, não tem como o espírito do anticristo produzir frutos bons, mas sim frutos ruins. Então, através do fruto, nós saberemos se é o espírito de Deus ou o espírito do anticristo. Terceiro, através dos dons do Espírito Santo.
na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a parte B, vai dizer assim: a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. Esse dom, o discernimento do Espírito, é um dos dons que o Espírito Santo concede à igreja. O dom do discernimento espiritual é fundamental na vida da igreja, pois protege a comunidade cristã do perigo, do engano, dos falsos mestres. Então, através desse dom espiritual, que é o discernimento do Espírito, nós conseguimos discernir se o Espírito é de Deus ou se o Espírito é do maligno, se é o Espírito de Deus ou o Espírito do anticristo. Então, a igreja deve buscar esse dom, o discernimento do Espírito, para que possamos examinar e saber se o Espírito procede de Deus ou procede do maligno. O segundo dever da igreja é amar. Está no versículo 11. João vai dizer: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. A Bíblia vai nos falar de 4 amor. Vai falar do amor ágape, que é o amor perfeito e incondicional de Deus. Vai nos falar do amor filia, que é o amor fraternal entre pessoas. Vai falar do amor eros, que é o amor romântico da relação íntima entre homem e mulher. E vai falar também do amor storge, que é o amor pelos familiares e pessoas mais próximas. Nesse texto, João está falando do amor ágape. E o amor ágape vai depender do seu contexto, porque João vai usar essa palavra do grego ágape tanto para se referir ao amor de Deus para com nós e do amor da igreja para com o seu próximo. Então, essa palavra ágape, ela vai depender do seu contexto para nós saber que amor que João está falando. E por que é dever da igreja amar? Primeiro, porque o amor é a marca da igreja verdadeira. No versículo 10 e 11, João vai dizer: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. A marca da igreja verdadeira é o amor. Quem não ama não é nascido de Deus. Quem não ama permanece nas trevas. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama jamais viu a Deus, porque Deus é amor. Não podemos separar nossa relação com Deus da nossa relação com os irmãos. Quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. John Stott vai dizer: o dom do Filho de Deus não somente nos garante o amor de Deus por nós, mas lança sobre nós uma obrigação. Ninguém que tenha estado aos pés da cruz e tenha visto o imensurável e imerecido amor de Deus ali demonstrado, pode voltar a uma vida de egoísmo. Nós que fomos alvo do amor de Deus, agora devemos ser canais desse amor. Então, o amor é a marca da igreja verdadeira. E nós, como recebemos o amor de Deus, nós devemos transmitir esse amor de Deus para outras pessoas. Não podemos ser egoístas. Assim como Deus nos amou, nós devemos amar o nosso próximo. Segundo, porque o amor é a prova que a igreja conhece a Deus. Versículo 7, a parte B. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 13, versículo 35, vai dizer: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amades uns aos outros. Olha o que Jesus vai nos dizer: que nós seremos conhecidos como os discípulos de Jesus se nós amar uns aos outros. Então nós somos reconhecidos como os discípulos de Jesus pelas pessoas, pelo amor. Assim como Cristo amou a humanidade e deu a sua vida pela humanidade, por nós,
assim nós devemos amar os nossos irmãos. Porque quando nós amamos uns aos outros, isso mostra para as pessoas que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Porque Jesus disse que seremos reconhecidos como seus discípulos pelo amor. Terceiro, por que a igreja que pratica o amor, Deus permanece nela? Versículo 12, a parte B. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. A igreja que permanece em Deus reflete o amor de Deus. Não ama apenas de palavra e de conversa, mas pratica o amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. O Deus invisível torna-se visível em nós pela prática do amor. Deus permanece em nós quando amamos. Então, a verdadeira igreja, ela ama. A verdadeira igreja, ela não ama apenas de palavras, mas ela ama por meio de ações. Ela pratica o amor. Não adianta eu falar que eu amo o meu irmão e sei que ele está passando necessidade financeira, que ele não tem um pacote de arroz para comer, que ele não tem uma roupa para se vestir, não tem um sapato, e eu tendo condição de ajudar ele, não ajudo. Apenas oro por ele. E isso não é amor. Isso é apenas palavras, mas que não são praticadas. Então, a verdadeira igreja, ela não ama apenas de palavras, mas ela ama por meio de atitude, por meio de ações, porque o verdadeiro amor, ele não é apenas de palavra, mas o verdadeiro amor é por meio de ações e práticas. Quarto, porque a igreja que pratica o amor permanece em Deus. Versículo 16, a parte B. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, aquele que ama permanece em Deus e Deus também permanece nele. Então a igreja deve amar, porque a igreja que ama, ela permanece em Deus e Deus permanece nela. O navegador depende da bússola para ajudá-lo a determinar seu curso. Mas por que usar uma bússola? Porque ela indica os pontos cardeais. E por que a bússola aponta para o norte? Porque é uma propriedade sua reagir aos campos magnéticos, que faz parte da constituição da Terra. A bússola responde à natureza da Terra. Pode-se dizer o mesmo do amor cristão. A natureza de Deus é amor. E a pessoa que conhece a Deus e que nasceu de Deus responde à natureza de Deus. Da mesma forma como a bússola aponta para o norte, o cristão pratica o amor de forma natural, pois o amor é a natureza de Deus. E esse amor não é uma reação forçada, antes é uma resposta natural. O amor do cristão pelos irmãos prova sua filiação, comunhão com Deus. E assim nós devemos ter esse amor, porque Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho por nós. E assim nós, como a igreja verdadeira de Deus, devemos amar o nosso próximo. Devemos demonstrar o nosso amor. Então esses são os dois deveres da igreja. O primeiro dever da igreja é examinar os espíritos. Por que a igreja deve examinar os espíritos? Para ver se procede de Deus ou provém do maligno. Como que a igreja examina os espíritos? Primeiro, pela palavra de Deus. Segundo, pelos frutos. E terceiro, através dos dons do Espírito Santo. Acreditar em todo pregador que fala em nome de Deus e ouvir de boa mente toda pregação como se fosse verdadeira são atitudes insensatas. Precisamos ser crentes bereanos, precisamos julgar os profetas, precisamos passar tudo o que ouvimos pelo crivo da palavra de Deus. É dever da igreja examinar os espíritos. Segundo, o dever da igreja é amar. Por que a igreja deve amar? Primeiro, porque o amor é a marca da igreja verdadeira. Segundo, porque o amor é a prova que a igreja conhece Deus. E terceiro, porque a igreja que pratica o amor, Deus permanece nela.
E quarto, porque a igreja que pratica o amor permanece em Deus. Somos como a lua, que não tem luz própria, apenas reflete a luz do sol. A fonte do amor não está em nós, mas em Deus. Só quando estamos unidos a esta fonte, podemos transbordar desse amor e refletir esse amor para as pessoas. Você que ainda não experimentou a fonte do amor que é Deus, eu convido você a beber dessa fonte. Porque quando você experimentar essa fonte, a sua vida vai refletir o amor de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.